Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês uma série de videoaulas sobre matemática com o Python, tá certo? Para começar por este vídeo aqui. Todos esses vídeos, gente, estarão na playlist aí do meu canal, né? Na playlist chamada Matemática com o Python, tá certo? Você procura lá, vão estar na ordem, né? Na ordem assim lógica, para facilitar o aprendizado de quem está dando os primeiros passos aí no Python e quer usar ele para matemática. Nesse primeiro vídeo aqui eu não vou necessariamente começar a programação, mas eu pensei em responder algumas perguntas, né, que parecem oportunas, principalmente agora que a gente está começando, né, a estudar, né, esse software aqui, tendo em vista a aplicabilidade dele na matemática. A primeira dessas perguntas é o seguinte: por que programar? Gente, quando a gente estuda matemática, né, à medida que a gente vai avançando, né, nos assuntos, a gente percebe que os cálculos vão ficando maiores e mais complexos. Eu diria que em certas situações, fazê-los na mão é quase que inviável. Então aí a gente pode lançar mão do computador para estar fazendo isso para a gente. Assim como a gente lança mão de uma calculadora para ficar fazendo cálculos chatos, né? Que se a gente fosse fazer na mão, poxa, a gente demoraria muito tempo. Então a gente pode pegar um computador para estar fazendo esse cálculo para a gente. A vantagem do computador em relação à calculadora, pelo menos as calculadoras mais simples, é que o computador permite que você faça múltiplas tarefas dentro de uma mesma situação. Então, às vezes a calculadora ela vai executar bem aquelas operações, soma, subtração, multiplicação, uma potência, tinha uma raiz, mas dentro de um contexto geral, de um problema um pouco mais complexo, ela pode ser ineficiente, a não ser que você tenha calculadoras mais sofisticadas, tá certo? Então o computador, ele, na questão de cálculos, ele vai ser muito rápido, né? Então ele vai otimizar o nosso tempo. Claro que o computador não faz tudo sozinho, a gente precisa criar, né, o código. A gente precisa dar as instruções para ele. Então a parte criativa é nossa, a parte braçal do computador. Então a gente racha aí, faz uma parceria aí entre humano e máquina. Então a gente tem que fazer o programa e depois do programa feito, o computador que vai executá-lo, tá certo? Só que a vantagem é que esta execução, quando feita pelo computador, é muito mais rápido. O computador hoje faz milhões, bilhões, trilhões de cálculos por segundo, né? Não sei. Isso só está aumentando a cada dia, é até difícil a gente falar alguma coisa, o vídeo pode ficar caduco em pouco tempo, tá certo? Então eu prefiro nem falar muito o quão rápido o computador é, mas quem usa o computador sabe, né, do que eu estou falando, beleza? Uma segunda pergunta, né, que eu acho interessante é por que Python? Python eu diria que é uma linguagem bastante versátil, ela está aí nas mais diversas áreas, né? E ele tem as mais diversas funcionalidades. Por exemplo, por meio do Python você pode criar um aplicativo executável para uma pessoa rodar no computador dela, você pode automatizar uma tarefa chata, você pode fazer análise de dados, que é o que interessa para nós aqui, né? Pelo menos para mim, né? Interessa bastante em matemática, né? Eu que mexo com matemática. Você pode estar utilizando aí para inteligência artificial, inclusive Python aí é um dos top, né? Linguagem top da inteligência artificial, que é um tema aí recente, né? Que está aí entrando com força aí no mercado, então é importante você estar por dentro, né, desse tema. E o Python é interessantíssimo, por quê? Porque muito do que se fala hoje em inteligência artificial está embasado no Python, certo? Já tem muita coisa feita no Python, beleza? Então, assim, entre outras funcionalidades do Python, eu diria que ela é uma linguagem simples, né, de simples tradução. Como assim? Quando a gente tem uma ideia na nossa mente, a gente precisa traduzir essa ideia para o computador. Então a gente precisa passar aquilo em forma de código. Quando a gente vai passar em forma de código, eu diria que o Python ele é mais fácil, eu diria mais intuitivo, ou seja, a forma como a gente pensa é mais ou menos como a forma que o programador pensou que seria se a gente quisesse fazer aquela tarefa. Você vai perceber, se você estuda outras linguagens de programação, quando você olhar o Python, você vai dizer, pô, programar em Python está bem mais fácil do que naquela linguagem X. Então, isso é proposital mesmo. O Python ele é feito para ser mais simples, tá certo? Então, assim, uma das premissas do Python é ser mais simples do que as outras. Não que, por ser simples, ele não vai fazer tarefas complicadas. Não, vai fazer tarefas tão complicadas, em algumas situações melhor do que os outros, para certas situações, em outras situações um pouco pior, claro, né? A linguagem também não é perfeita, né? Mas assim, o Python eu diria que ele tem essas duas coisas. Ele é versátil, ou seja, se aplica em muitos campos, e ele é intuitivo, ou seja, simples de você aprender, tá certo? E aí, por último, por que o PyCharm? O PyCharm, gente, é o nosso programa que a gente vai utilizar para gerar os códigos.
Eu recomendo que você utilize o PyCharm, por quê? Porque é um programinha que eu estou utilizando e eu saberei tirar alguma dúvida sua, pelo menos tentarei tirar. Eu não sou expert em programação, tá certo? Eu sou professor de matemática apenas, então meu foco aqui é bem restrito à matemática, tá certo? Mas assim, se você tiver alguma dúvida, você vai aí nos comentários, coloca, eu vou tentar tirar essa dúvida. O PyCharm, eu vou abrir ele aqui, eu não coloquei vídeo de instalação nessa playlist, mas eu posso acrescentar, né? Caso vocês tenham a necessidade. Né? Existem outros softwares, né, para a gente estar usando o Python, o Python, né? O próprio Python, né, que você acha aí, digita aí no Google Python, vai aparecer. Você tem o Jupyter Notebook, se eu não me engano, você tem o Anaconda, então são várias ferramentas aí que você pode estar utilizando para estar fazendo seus programinhas. Existe também a possibilidade de você fazer, inclusive, online isso, sem ter que baixar nada no seu computador. Imagina você está num computador de um terceiro, não tem como instalar nada ali. Tal. Então você pode fazer, né, executar alguns programinhas online também. Então tem várias funcionalidades aí, beleza? Quando a gente abre o PyCharm, gente, a gente tem essa tela aqui, ó. Certo? Essa tela aqui. Nela vem aqui um código, tá certo? Já feito. Se a gente quiser ver o que esse código faz, a gente pode apertar aqui, ó, essa telinha, ó, Shift F10. Aqui está em inglês, mas vamos ler mais ou menos aqui, ó. Este é um exemplo de um script em Python. Então, o script em Python é um programa, um código que vai ser rodado, né? Pressione Shift F10 para executar o seu código. Né? Você pode fazer Shift F10 ou pode apertar aqui. Isso aí a gente vai estar falando na hora que a gente começar de fato o nosso estudo, beleza? Vou só executar aqui, ó, vamos pular etapas, porque aqui tem alguns comandos um pouquinho complicados, pelo menos agora a princípio, mas eles vão ficar mais simples à medida que a gente for avançando, tá certo? Então, ó, eu vou apertar aqui, ó, Run. O código ele é executado aqui, ó. Tá aqui, ó, Hi Alan. Na verdade, ele vem assim, ó. Quando você abre a primeira vez, vem assim, ó, Hi PyCharm. E aqui tem uma coisa interessante. Muitas vezes, né? Então, o que eu fiz? Ó, ele veio esse aqui, ó. Só que eu mudei meu nome para Alan. Então, muitas vezes a gente vai aprender programação a partir de programas já feitos. A gente pega ele ali e vai modificando ele, ao invés de criá-lo do zero. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente não precisa reinventar a roda, né, toda vez que a gente for produzir um carro. A roda já está lá. Né? Aí a gente já tem tudo lá feito, a gente só junta as peças. Né? Então a gente vai fazer um carro agora com 5 rodas. Pô, se a gente já sabe fazer o carro com 4 rodas, vamos aproveitar a ideia do carro com 4 rodas e botar mais uma quinta roda nele. Então é mais ou menos assim que a gente vai estudar programação. Então percebe que eu só modifiquei uma parte do programa, não tente entender nada por enquanto agora, se você está dando os primeiros passos aí em Python, tá certo? O porquê que funcionou, o que é essa função def, a gente vai ver isso mais à frente. Porque isso aqui já vem dentro do programa, assim que você abre, ele dá um start para você, que é aquele programinha que a gente diz, né, em computação, que é um programa para a gente vencer a maldição. Quem programa em outras linguagens sabe que muitas vezes, em geral, o primeiro programa na linguagem é um esforço tremendo, você chega a doer a cabeça, é o que a gente fala da maldição do primeiro programa. Quando você vence ela, você fala, poxa, graças a Deus, consegui imprimir 2 mais 2, saiu 4. Né? E muitas vezes sair 4 na tela é uma tarefa difícil em certas linguagens. No Python você vai ver que isso aí não é tão complicado assim. Então, é isso aí. Próximos videoaulas a gente vai entrar aí com os aspectos básicos, né, nessa parte introdutória, e depois nós vamos ver conjuntos, funções, matrizes, e aí por aí vai, né? Tudo que a gente me der na teia aí sobre matemática, eu vou ir colocando aí nessa playlist. Vai ser uma playlist gigante, né? Ela não, assim, acredito não vai ter fim, né? Eu sempre que eu vi uma coisa nova, assim, um aspecto novo assim, de matemática que dê para programar, vou estar inserindo aí na playlist, beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado, né? Espero que continuem assistindo, tá certo? Espero ajudar muito vocês. Muito obrigado. Até a próxima.